sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. Já estamos no mês de julho, já se sente o cheirinho das férias. Quantos jogos de tabuleiro é o top 10 dos mais populares, baseado nos títulos que mais foram falados na plataforma do Board Game Geek? Será que temos muitas surpresas? Em julho destacaram-se os 4 primeiros. O que teremos aqui? Em competição estiveram 39 jogos, mas só 10 poderiam vencer. Querem conhecê-los? Não saiam daí! Em 10º lugar temos Descent Legends of the Dark, um jogo de 2021 de Kara Central-Dunk, Nathan e Harjek, publicado pela Fantasy Flight Games, com um peso de 3,25 segundo o Board Game Geek para 1 a 4 jogadores. Aqui irás construir a tua própria lenda, juntamente com os teus amigos, ao se aventurarem pelo reino de fantasia vibrante de Terrinoth neste jogo cooperativo. Desenvolvido por um aplicativo gratuito integrado, Descent Legends of the Dark coloca-te no papel de um herói emergente com o seu próprio estilo de jogo e habilidades. Junto com os teus improváveis companheiros, começarás uma aventura inesperada, uma aventura contada nas 16 missões da campanha Sangue e Chama. Ao longo da sua campanha enfrentarás mortos-vivos, à espreita nas brumas, bárbaros demoníacos perseguindo a selva e ameaças ainda mais aterrorizantes. Com 46 peças de terreno 3D e 40 miniaturas de heróis e monstros, a tua maior aventura está pela frente. Os teus objetivos mudarão de missão para missão à medida que segues a história geral da campanha. E já há quem coloca a questão: esta é a terceira edição do Descent Journey in the Dark? A editora responde: embora compartilhe o reino de Terrion e a identidade de nível superior como um jogo de tabuleiro de masmorras, indicado pelo título Descent, não é a terceira edição. Apesar da Journeys in the Dark apresentar o aplicativo Road to the Legend, esse jogo foi projetado como uma experiência competitiva, colocando de 1 a 4 jogadores heróis contra um único jogador Overlord. Legends of the Dark aproveita o seu aplicativo integrado para oferecer um jogo cooperativo desde o início, de forma a se concentrarem totalmente em tornarem-se os heróis de Terrion. Existem imensas diferenças entre os jogos, e sendo assim, será lógico dizer que Descent Legends of the Dark não é compatível com o conteúdo de Descent Journeys in the Dark. Neste jogo, a Fantasy Flight Games seguiu o modelo do Mansions of Madness 2ª edição e do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. O jogo está quase a ser lançado. Em 9º lugar temos Ankh Gods of Egypt, um jogo de 2021 de Eric M. Lang, publicado pela Simon Global Limited com peso de 2,96 segundo o Board Game Geek, dado 2 a 5 jogadores, sendo melhor para 4 jogadores. Os antigos egípcios adoravam muitos deuses, cada um controlando diferentes aspectos da vida cotidiana. No entanto, os tempos estão a mudar e a população começou a adorar um número cada vez menor, fundindo diferentes deuses e concentrando a sua admiração em apenas alguns. Estão a encaminhar-se para uma sociedade monoteísta. Os deuses, sentindo o que está a acontecer, estão a lutar entre si para se tornarem o único deus que a população adora. Um será o adorado, os outros serão esquecidos. Em Ankh, os jogadores assumem o papel de um dos deuses do Antigo Egito e vão competir uns contra os outros por seguidores. Para tal, dedicarão monumentos à sua adoração, recrutarão grandes monstros da tradição egípcia para mostrar o seu poder, dividindo o deserto com rotas de comércio, de caravanas de camelos, lutando uns contra os outros pelo amor do povo. No final, apenas um permanecerá com o único verdadeiro Deus da Terra. Quem será o único Deus do Egito? Uma das características de Ankh Gods of Egypt que o diferencia dos seus antecessores na lendária saga Blood Rage e Rising Sun, jogos estes do mesmo autor, é o alto nível da simetria no jogo. A presença ou ausência de um Deus num jogo, em particular, muda muito a textura da experiência e a estratégia que precisa ser aplicada. Este jogo esteve no Kickstarter de abril a maio de 2020, tendo superado o seu objetivo. O que me dizem vocês sobre esta introdução? Egito, deuses, é um tema que gostam?
Já vos tinha contado que a civilização egípcia e toda a sua história é a que mais me fascina? Adoro este tema. Em oitavo lugar temos Dune Imperium Rise of X, a expansão do jogo Dune Imperium, que será lançada em 2021 de Paul Dennen, publicada pela Direwolf com um peso de 2,33 segundo o Board Game Geek, dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. Rise of X concentrar-se-á na sociedade tecnocrática de X e adicionará novas cartas Império, Intriga e Conflito ao jogo. 6 novos líderes em 3 casas também serão adicionados, sendo 2 deles o Arquiduque Harman Decas e o Príncipe Rombor Vernius. Rise of X também adicionará novas mecânicas a Dune Imperium, incluindo couraçados e ladrilhos de tecnologia Ixian. Os couraçados são poderosas máquinas de guerra que entram em combate como tropas, mas têm ainda mais poder de fogo e são indestrutíveis. Estas máquinas de guerra também podem assumir temporariamente o controle de locais em Arrakis. Essas unidades poderosas custarão aos jogadores a construção de Solari, então as decisões sobre como priorizar os gastos são fundamentais. Esta expansão tem previsão de lançamento para o último trimestre de 2021. Está quase aí. Em sétimo lugar temos Terraforming Mars Ars Expedition, um jogo de 2021 de Sidney Engelstein, Jacob Frixelius e Nick Little, publicado pela Frax Games, com um peso de 2,88 segundo Board Game Geek. Dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 ou 3 jogadores. No mês anterior ocupava a 7ª posição, mantendo-o agora no mês de julho. Terraforming Mars Ars Expedition é um jogo de construção de motores, no qual os jogadores controlam corporações interplanetárias com o objetivo de tornar Marte habitável e lucrativo. Por outras palavras, os jogadores assumem o papel de megacorporações que tentam transformar o planeta vermelho na segunda Terra. Farão isso a jogar cartas com uma mão que representa a infraestrutura no planeta ou ao redor dela, ou eventos importantes no ciclo de vida do processo de terraformação. O que torna a Ars Expedition tão interessante é que o jogo é dividido em várias fases, mas nem todas essas fases surgem a cada rodada. Os jogadores escolhem secretamente a fase que desejam jogar em cada rodada, abrindo-a para todos na mesa. Este jogo terminou o seu período de financiamento no Kickstarter em março deste ano, estando prevista a data de lançamento para setembro de 2021. Tal como eu vos disse no mês anterior, este é um jogo que me desperta curiosidade e, como tal, fui pesquisar um pouco mais. Como resumo de várias opiniões, concluo que, como aspectos positivos, o jogo é simples, não demasiado simples, mas também não demasiado complexo. As cartas têm informação explícita, não necessitando estar constantemente a parar para perceber o que fazer. A sensação do jogo base é mantida. Ufa, isto preocupava-me. Reduzindo apenas o tamanho e o tempo de jogo. Claro que também li opiniões menos positivas, mas no geral parece-me que prevalecem os positivos. E vocês, o que me dizem? Em sexto lugar temos Paleo, um jogo de 2020 de Peter Rustmeier, publicado pela Unseen Gluck, com um peso de 2,59 segundo Board Game Geek. Dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 ou 3 jogadores. Paleo é um jogo de aventura cooperativo que te leva até à Idade da Pedra, onde os jogadores tentam manter vivos os seres humanos sob os seus cuidados enquanto completam as missões. Vais precisar por vezes de uma pele, outras vezes de uma tenda, mas todas essas são missões menores em comparação com o seu grande objetivo: pintar um mamute peludo na parede para que os humanos, milhares de anos depois, saibam que existiram. O que pode impedir-vos de pintar aquele mamute? Morte em todas as suas muitas formas. Paleo inclui vários módulos que permitem uma variedade de pessoas, locais, missões e muito mais durante o seu tempo em 10.000 anos antes de Cristo. Este jogo foi nomeado para vários prémios, como o Cardboard Republic Immersionist Laureate Award em 2020, tendo ganho, para o Golden Geek Best Cooperative Game em 2020, para o As d'Or Jeu de l'Année Expert em 2021 e para o Kenner Spiel des Jahres em 2021, tendo ganho também este último.
Dando-vos a minha opinião sobre o jogo, gosto muito do aspecto final com tudo montado em cima da mesa. Pois, porque Paleo tem várias estruturas em 3D e vários pedacinhos de tabuleiro. Gosto da jogabilidade, nada muito complicado, mas também não fácil demais. Pelo facto de ser cooperativo, dá-nos uma experiência mais interativa com os outros jogadores, o que na minha opinião é um ponto positivo. Durante todo o jogo sinto que quero ou preciso fazer muitas coisas, como fazer ferramentas, adquirir alimentos, matar um inimigo, fazer a pintura do mamute, etc, etc. E temos mesmo de seguir uma estratégia em equipa para que tudo funcione. Todos os componentes e desenvolvimento do jogo levaram-me até à Idade da Pedra. E vocês já jogaram? Se quiserem ver ao pormenor todos os componentes do jogo, podem fazê-lo através do vídeo de unboxing que já publiquei no canal e que estará a aparecer algures por cima da minha cabeça. Não se esqueçam que Paleo vai ser lançado em português de Portugal pela Devir. Está quase, está quase. Em quinto lugar temos Wild Ascent, um jogo de 2021 de Robert McConnell, publicado pela Lazy Square Games, com um peso de 2,67 segundo o Board Game Geek, dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 jogadores. Wild Ascent é um jogo de tabuleiro RPG com modos solo, jogador contra jogador e cooperativo. Aqui irás lutar contra os teus adversários nas arenas de gladiadores de Silverstream no modo de combate Wild Ascent. Irás caçar as criaturas mais perigosas da natureza, sozinho ou com amigos, lutando não apenas pela sobrevivência, mas para manter a tua expedição. Independentemente do modo que escolheres, Wild Ascent oferece combate estratégico e variado, garantindo que não haja duas batalhas iguais. O jogo teve no Game Fund, juntamente com a sua expansão Lavan Rising, tendo desbloqueado 25 das suas 26 extensões. Dentro desta caixa estarão 49 miniaturas, 360 cartas, 38 cartões perfurados, 2 tabuleiros de jogo, 356 tokens e 16 dados. O jogo sairá em 5 idiomas, nomeadamente inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Em quarto lugar temos Hold Chronicles of Empire and Exile, um jogo de 2021 de Cole Hurl, publicado pela Leather Games, com peso de 3,82 segundo o Board Game Geek, de 1 a 6 jogadores, sendo melhor para 4 jogadores. Em março ocupava a 10ª posição, em abril subiu para a 1ª posição, em maio desceu para a 7ª posição, em junho subiu para a 3ª e agora em julho consegue a 4ª posição. Oath decorre no Império Sem Nome, numa terra governada por um Chancellor, um dos jogadores. O resto do grupo, pelo menos no começo, são exilados, novatos que não têm o domínio e a força do Chancellor, mas têm a capacidade de acumular o seu poder, conquistar um pedaço do Império para si e, por fim, arrancar o controle do governante atual. Hold tem a capacidade impressionante de mostrar, ao invés de contar, a sua jogabilidade e aspectos visuais são suficientes para despertar a imaginação dos jogadores e fazer deste mundo o seu mundo. Aqui não há arco de história fixo ou fim definitivo e as peças do jogo nunca são rasgadas ou mudadas permanentemente. O mundo pode continuar a evoluir e a mudar para sempre. A interação entre os jogadores, conforme alternam entre oposição e alianças, leva aos melhores momentos de Oath. E chegamos aos 3 primeiros do top. Em terceiro lugar temos Lost Ruins of Arnak, o jogo de 2020 de Min and Ellen, publicado pela Czech Games Edition, com um peso de 2,75 segundo o Board Game Geek, dá de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Este jogo está no top pela 7ª vez consecutiva, tendo ocupado a 2ª posição em janeiro, 9ª em fevereiro, a 3ª em março, a 2ª em abril, a 1ª em maio, a 1ª em junho e agora a 3ª em julho. Lost Ruins of Arnak passa-se numa ilha inabitada, onde vários exploradores encontraram traços de uma antiga civilização. Os jogadores irão liderar uma expedição para explorar a ilha, com o objetivo de descobrir artefactos perdidos, mesmo que para isso tenham de enfrentar temidos guardiões. Ora então, Ruínas Perdidas de Arnak já saiu totalmente em português de Portugal, com edição da Devir Portugal, estando já à venda no site da editora e algumas lojas portuguesas. Opinião pessoal, como já vos disse anteriormente, adoro o jogo, tendo ficado no meu top 5.
arte, componentes, mecânicas, jogabilidade, temas, está tudo lá, malta, tudo lá. Tem para acompanhar o unboxing no meu canal, Carta Mágica, e podem segui-lo aqui em cima, está aqui em cima para clicarem. Não se esqueçam. E em segundo lugar temos Imperium Classics, um jogo de 2021 de Nigel Buckle e David Turkczi, publicado pela Osprey Games, com peso de 3,40 segundo Board Game Geek, para 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 1 ou 2 jogadores. Nas tuas mãos está o destino de uma das maiores civilizações da história. Sob constante ameaça de ataque, deves conquistar novas terras, supervisionar avanços científicos e culturais e liderar o teu povo na era do Império. Como uma das 8 civilizações radicalmente assimétricas, competirás para te tornares o império mais dominante que o mundo já viu. Imperium Classics é um jogo autónomo que contém as civilizações cartaginesa, celta, grega, macedónia, persa, romana, city e viking e um oponente individual que se comporta como cada nação. Também é totalmente compatível com Imperial Legends para os jogadores que desejam expandir ainda mais o seu conjunto de civilizações. Um jogo de cartas sobre civilizações com várias mecânicas como deck building e manuseamento da mão. E em primeiro lugar temos Dune Imperium, um jogo de 2020 de Paul Danan, publicado pela Direwolf, com peso de 2,93 segundo Board Game Geek, está de 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. 7 ocupações consecutivas no top 10. Em janeiro ocupava a primeira posição, em fevereiro a terceira, em março a sétima, em abril a décima, a terceira, em junho a segunda e agora a primeira posição. Aqui cada jogador assume o controle de um líder de uma das grandes casas de Landsraad. Durante o curso de uma rodada, os jogadores estarão a ganhar recursos e também a destacar tropas para a zona de conflito ou para o seu quartel para combater conflitos futuros. Há uma variedade de locais no tabuleiro com vários efeitos que permitem que o jogador siga uma infinidade de estratégias enquanto joga, especialmente quando combinados com diferentes efeitos de cartas. Alguns efeitos de carta e localização permitem que o jogador ganhe recursos, compre cartas extra e recrute tropas. Como mecânicas principais tem a combinação de construção de deck e colocação de trabalhadores. Dune Imperium terá uma expansão, a Rise of X, que se encontra na 8ª posição deste top, com lançamento previsto para o 4º trimestre de 2021. E chegamos ao final do top 10 de julho com todas as posições preenchidas. Mantiveram-se 5 jogos do mês anterior neste top, tendo aparecido mais 5 novos jogos. Será que iremos continuar a ter ocupações consecutivas? Terão de esperar pelo próximo top 10 do Carta Mágica. Até lá, não se esqueçam de deixar as vossas sugestões e opiniões, seguir Carta Mágica nas redes sociais e subscrever o canal no YouTube. A mim resta-me agradecer-vos por terem ficado desse lado a assistir a mais um vídeo. Boas férias, muitos jogos e o mais importante, muita diversão. Vemo-nos por aí!